No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil, a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, tá cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil. Eu dei não. Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. A cabeça dele é dolarizada, porque ele patrimonializou, dolarizou. É outra fase que você vai aprender também. Principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil tá com um déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo. Ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual a origem disso? Gasto do governo. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, você não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a fórmula do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, estou falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele tá doendo. Não, deixa isso pra lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Mas por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia. O que o empresário pode fazer para blindar disso? Você que é um cara que já passou várias crises, você que é um dos caras, eu
respeito muito e tiro conselho aí de vez em quando. O que você acha que o brasileiro empreendedor tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. Em 1991 comecei a vender curso de inglês. E Sem falar inglês. hoje eu falo inglês. Que Naquela época eu não falava isso. Mas em 1991 comecei a vender curso de inglês. E só para contextualizar, os mais antigos aqui, quem lembra do Plano Collor aqui? Que são os velhinhos aqui, os cabeça branca como eu aqui, né? Isso. Lembra? O Plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança no Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta, a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, porque você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez, porque não tinha dinheiro. Imagina, tomaram o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro confiscado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois a gente teve inflação de 86% ao mês. Ou seja, o Brasil viveu uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Muito parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto. Com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Eu comecei a ser treinado aí. Então passei por isso, depois veio o plano real, depois veio as várias crises, a recessão na época da Dilma, quando houve impeachment. Eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci. Todos, sem exceção. O que eu quero dizer é o seguinte, porque eu cheguei na tua pergunta. A pergunta é o como, né? Tarará. Então, como é que a gente faz nesse momento para crescer? É preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam